em Marcos, capítulo 4, versículo 1, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Hoje nós vamos aprender sobre a parábola do semeador. Eu espero que você preste bastante atenção, em nome de Jesus. Diz, Marcos 4, 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram ele acerca da parábola. Versículo 11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. 13. E disse-lhes: não percebeis essa parábola, não entenderam? Como, pois, entendereis todas as outras parábolas? Vamos parar aqui um pouquinho. Pela fala de Jesus, entendemos que esta parábola, ela é indispensável para o entendimento das outras parábolas. Estou lendo aqui no meu resumo, em nome de Jesus. Então Jesus Cristo, ele contou uma parábola, como era costume dele. E às vezes você olhando para isso que Cristo falou, você diz: eu não estou entendendo nada, pastor. Mas no tempo que ele falou, as primeiras pessoas que ouviram aquilo que Cristo falou, elas entenderam perfeitamente. Porque aqui está falando de agricultura, e para aquele pessoal que ele estava pregando, a maioria era agricultor. A sua renda vinha da agricultura. E quando Jesus ele fala, depois que a multidão vai embora, os discípulos interrogam ele e diz: Senhor, nós não entendemos. E ele diz: se vocês não entenderam essa parábola, como é que vocês vão entender as outras? Então, você entender essa parábola de Jesus é a peça chave para que você venha entender todas as outras parábolas de Jesus. Da mesma forma, se você não entender esta parábola, você não vai entender nenhuma outra parábola de Jesus. Irmãos, no versículo 14, vamos ler aqui, diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Agora deixa eu ler aqui no meu resumo para a gente entender. Esta semente, irmãos, é a palavra de Deus. Observe que pelas palavras de Jesus, nós entendemos que a expansão do reino de Deus ocorre quando a palavra, ela é pregada. Você percebe o seguinte: Jesus fala do reino de Deus e ele fala da semente. Quando é a igreja que o reino de Deus ele é expandido,
Quando é que as pessoas que estão ao seu redor, elas são alcançadas pelo reino de Deus? Quando é que uma igreja, ela é alcançada pelo reino de Deus? Quando é que a sua casa, a sua família vão ser alcançados pelo reino de Deus? Como é que você pega o reino de Deus e você leva para a sua casa? Quando você prega a palavra, quando você planta a semente. Irmão, o reino de Deus é expandido somente nisso, quando a palavra é pregada. A palavra. A Bíblia é clara, e ele diz: o que semeia, semeia a palavra. A expansão do reino de Deus se dá pela palavra. O que foi que Jesus Cristo andou fazendo quando ele estava aqui? Pregando o que, igreja? A palavra. O que foi que ele disse para os discípulos? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Foi ou não foi? Então, se você quer ver o reino de Deus sobre a sua casa, se você quer ver o reino de Deus sobre a sua família, pregue a palavra. Se você quer ver a expansão do reino de Deus, pregue a palavra. É interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele não fez como muitas pessoas fazem hoje. Se você é uma pessoa que você tem o seu Facebook, o seu Instagram, o seu TikTok, as redes sociais em geral, eu tenho certeza que todo dia você é deparado com algo mais ou menos assim: live da revelação. Entre, Deus vai revelar. Aí você entra, o cidadão ou a cidadã nem sequer abre a Bíblia. Não abre a Bíblia, fica olhando lá quem vai comentando: Maria, Deus falou comigo aqui agora, Maria. Olha, Deus está falando comigo, sendo mentira. Sabe o que acontece? As pessoas ficam presas nesse negócio de revelação. Não que Deus está em igreja. Deus fala através da palavra. O que firma uma pessoa em Deus é a palavra. É a palavra. Somente a palavra, irmãos. É como eu ouvi um pastor falando esses dias. Ele disse assim: se você é pastor e você tem que fazer um carnaval para trazer gente para a sua igreja, para que esse povo se mantenha na sua igreja, você vai ter que continuar fazendo um carnaval. Muitas igrejas não trabalham assim. Vier para a minha igreja para ser curado. A pessoa vai. O que vai manter aquela pessoa na igreja? Ela vai ter que ser curada, vai ter que ter mais cura, vai ter que ter mais isso e aquilo. E a pessoa confunde o evangelho com sinais. Já viu isso? Não, o evangelho é cura, é milagre. O evangelho são as boas novas. Quais são as boas novas? Jesus morreu pelos pecadores, e os pecadores têm que se arrepender e crer, e assim ir para o céu. Isso é o evangelho. E é quando isso é pregado que há conversão. As pessoas se convertem quando o evangelho é pregado. As pessoas se convertem quando uma palavra de Deus ela é pregada. Deus quer curar as pessoas, Deus quer salvar, Deus quer libertar, mas somente quando o evangelho é pregado é que pode existir salvação. Se o evangelho não é pregado, irmãos, não existe salvação. A Bíblia diz que se nós crermos em Jesus, nós seremos salvos. O que é crer? Crer é você entender que Ele morreu por você. Como é que eu entendo? Quando alguém prega a palavra. Quando alguém prega a palavra. Você percebe, irmão, o tanto de desviados que nós conhecemos? O tanto de pessoas que um dia estiveram na igreja e hoje não estão mais. O tanto de pessoas que um dia pregaram a palavra e hoje não pregam mais. Versículo, só para finalizar aqui: é através da pregação da palavra que o evangelho entra no coração das pessoas e elas são salvas. Você quer que Deus salve a sua casa, meu irmão? Você quer que Deus salve a sua família?
pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Qual foi a última vez que você, sendo mãe, pai, irmão, irmã, filho, filha, você abriu a Bíblia na sua casa, para alguém da sua casa e pregou para ele, para ela? Eu não precisa nem abrir a Bíblia. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, você cita um versículo e você prega para aquela pessoa. Só que às vezes eu e você, nós não estamos cheios da palavra. E por isso a Bíblia não diz, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Irmão, cada vez que alguém vier até você, vier falar de um assunto que não tenha nada a ver, se você está cheio da palavra de Deus, você vai pegar aquilo que aquela pessoa falou e vai encaixar na palavra, e vai dizer: olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Quando um familiar seu chegar para você e disser: olha, meu irmão, minha irmã, ou pai, mãe, está dando errado isso aqui na minha vida. Aí, se você tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, você diz assim: a palavra de Deus diz isso, está dando errado por causa disso, faça isso que Deus vai abençoar. Mas às vezes é isso que nós fazemos? Não. Muitas pessoas gostam de somente orar pela sua casa, somente orar pela sua família, porque na cabeça de algumas pessoas, ela tem a falsa impressão, a errada impressão, que quando eu oro, eu entrego tudo a Deus, Deus vai tomar de conta. Deus, meu filho, converta o meu filho, Jesus. Aí eu cruzo os braços, não prego para ele, para ela, não evangelizo para o meu pai, para a minha mãe. A Bíblia diz: como é que vão crer se não tem quem pregue? Como é que vão crer? Como é que o familiar seu vai crer em Jesus? Como é que você vai chegar para o familiar seu e dizer: olha, você tem que crer em Jesus? Mas por que ele tem que crer em Jesus? Você tem que entender a depravação total, Romanos capítulo 2, que todo ser humano nasce pecador, condenado ao inferno. Se ele não tiver Jesus na vida dele, ele já está condenado. Versículo 15: e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Agora olhe para mim, irmão, em nome de Jesus. Existem pessoas que ouvem a palavra, mas logo Satanás arranca esta palavra do seu coração. Que pessoas são essas, pastor? São aquelas pessoas que poderia o próprio Jesus pregar para elas. Elas não têm interesse pela palavra de Deus. Essas pessoas que Cristo está falando, que elas recebem a palavra, mas no exato momento que elas recebem a palavra, vem Satanás e arranca a palavra do coração dessa pessoa. É a pessoa que ela não tem interesse pela palavra de Deus. A pessoa que não tem interesse. Irmão, existe uma diferença enorme de quando alguém está falando algo que lhe interessa e quando alguém está falando algo que não lhe interessa. Sim ou não, igreja? Sim. Se alguém estiver falando algo que seja do seu interesse, você vai prestar atenção em cada palavra que aquela pessoa fala. Mas se o que alguém estiver falando não seja do seu interesse, você não vai prestar atenção. E quem é que se aproveita disso? Satanás. Jesus é claro, Jesus não arrudeia, ele diz logo: Satanás.
Não importa quantas vezes essa pessoa ela ouça a palavra, ela nunca vai mudar de vida. Nunca vai mudar de vida. Pois o próprio diabo impede isso, quando arranca a semente do seu coração. Veja bem, a palavra é a semente. A palavra ela está sendo pregada aqui nessa noite, como se fosse uma semente que é lançada no seu coração. Mas você não tem interesse pela palavra. A palavra de Deus ela não interessa a você. O diabo está vendo isso. E no mesmo instante que a palavra ela é lançada, Satanás vem e arranca essa semente do seu coração. É por isso que tem pessoas que estão há 200 anos na igreja, a vida dela não muda diante de Deus. É o mesmo pecado, faz 1000 anos. É a mesma mania, faz 1000 anos e não muda. Porque quem impede? Satanás. Jesus Cristo está trabalhando de um lado, para que a palavra entre no seu coração, o trabalhar do Espírito Santo. Mas se você não se interessar por isso, o diabo, ele arranca a palavra do seu coração. O próprio diabo. Isso quer dizer a pessoa que ela é negligente com a palavra de Deus. Irmão, quantas pessoas você conhece que ela já ouviu 1000 palavras falando sobre amor, mas ela continua sem conseguir amar as pessoas? Entenda o seguinte, irmãos: Jesus está trabalhando, o diabo também. Você quer que Jesus Cristo trabalhe na sua vida ou o diabo? Então, a pessoa que ela está na igreja e a vida dela nunca muda. Quando eu digo assim, a vida dela nunca muda, não estou falando financeiramente. Quando eu digo assim, a vida nunca muda, eu estou falando diante de Deus. Aquela pessoa que nunca pegou firme com Deus, aquela pessoa que nunca de fato e verdade entregou a sua vida a Jesus, é porque o diabo está impedindo. O diabo sabe que no dia que a palavra entrar no seu coração, você vai se converter de fato e de verdade. Por isso, ele está trabalhando para impedir. Por isso, ele está trabalhando para impedir. Talvez não tenha nenhum momento que haja uma maior guerra silenciosa na igreja do que no momento da palavra. No momento da palavra, dá sono. No momento da palavra, você vai lembrar de coisas que não tem nada a ver. Você fica olhando para o chão, para cima, fica voando. Mas sabe por quê? A Bíblia diz aqui, é o diabo quem está fazendo isso. É o diabo quem trabalha na mente, no coração dessa pessoa, para que ela não venha se converter. Você quer saber se uma pessoa é de fato e verdade um servo, uma serva de Deus? Eu digo para você agora, pregue o evangelho para essa pessoa, e você veja se ela presta atenção naquilo que você está falando, porque quem não é salvo, não tem interesse nenhum pela palavra de Deus. Então você consegue perceber isso nessa noite, irmão? Que se você vem para um culto, que se você vem para uma reunião, ou na sua casa, quando a palavra é pregada, você não consegue entender a palavra, você não consegue se concentrar na palavra, é porque é o diabo, né, Ícaro, que está agindo? É porque é o diabo quem está trabalhando? O próprio diabo. E aí, irmão, é a pessoa que tem que mudar, é a pessoa que tem que querer. Para Jesus Cristo trabalhar na vida do homem, o homem tem que o quê? Permitir. O diabo não. O diabo, onde ele puder se enfiar, ele vai se enfiar para querer atrapalhar os planos de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmão, nós temos que prestar mais atenção na palavra de Deus. Aqui não está falando só de pessoa que não é salvo, nós também que somos salvos.
Se a gente não vigiar, o diabo vai enfraquecer a gente. Como? Fazendo eu não prestar atenção na palavra, com que eu não guarde a semente da palavra no meu coração. Irmão, você talvez, se você nunca tiver pregado para uma igreja cheia, para uma igreja lotada, você não vai entender o que eu estou falando. Mas se você já pregou para uma igreja, até para um grupo de pessoas, você consegue ver com os seus olhos a ação do diabo para as pessoas não prestarem atenção na palavra. Sabia disso, irmão? Se você um dia, essa igreja aqui estiver lotada, você vier para aqui pregar, você vai ver se isso que Cristo está falando não é verdade. Quantas vezes pregando sem perceber, e aí você, a gente fica voando, a mente lá no cuscuz em casa. Eu não sei se eu faço cuscuz com sardinha ou com calabresa, né? Será que eu tirei aquele arroz do fogo, meu Deus do céu? Aí começa assim, quando é fé você vai, aí vai longe, escuta a voz do pastor bem longe assim, um negócio bem longe. Aí quando o pastor, capítulo tal, ixi, meu Deus do céu, onde é que eu estava, né? De jeito, o que é que o pastor estava falando, que eu nem lembro mais. Pode ser que seja, irmão, uma ação do diabo, né? Para você não entender a palavra. Igreja, nós temos que vigiar. O nosso adversário, ele sabe como nos enfraquecer. A palavra de Deus é um alimento espiritual para nós, irmão. Quantas vezes você comeu hoje já? Né, irmão Miliano? Você comeu quantas vezes hoje já? 3, 4, 5. E espiritualmente? Quantas vezes você se alimentou? Uma coisa eu garanto para você, hoje em dia, palavra não falta. É tanto a oração da manhã, a oração da noite, a oração da madrugada, é direto, irmão. No grupo da igreja mesmo é direto. Oração da manhã, oração da noite, oração da meia-noite, o galo da madrugada e não sei o que, palavra toda hora. Palavra tem. Agora, o que nós estamos fazendo com essas palavras? Que o próprio Deus tem trago até nós. Nós estamos prestando atenção, vendo aquilo que de fato se aplica na minha vida, e se é Deus falando diretamente comigo, eu estou descartando, eu vou descartando, aquilo que eu quero é bênção, que eu quero. Irmãos, você entender a palavra de Deus é o que sustenta você diante de Deus. Você conhecer este livro aqui é o que vai fazer um dia, se alguém na igreja decepcionar você, você continuar firme na presença de Deus. Você entender esse livro aqui é o que faz você ver todos os escândalos que acontecem com pessoas que se dizem ser homens e mulheres de Deus, e dizer, eu vou olhar para Jesus. Porque quando você entende que você é pecador e a sua salvação é individual, você não quer saber de escândalo de ninguém. Eu vou buscar a Deus. Versículo 16. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, ou palavra difícil, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Muitas pessoas, meus irmãos, recebem a palavra com alegria, mas quando começa a perseguição em casa, no trabalho, a pessoa ela desiste de seguir a Jesus. Sim ou não? Sim. Muitas pessoas vêm até Deus esperando algo, mas quando percebe que não é daquela forma, as pessoas abandonam Jesus. Eu me lembro de uma pessoa, acho que uns 5 anos atrás, que eu fui batizar. Eu lembro como hoje, eu lá na cozinha na casa do pai da pessoa, e ele dizendo assim, olhe,
Você não é para querer se batizar só porque eu e sua mãe somos crentes, não. Você é para se batizar porque você quer Jesus. Acho que ele falou isso umas 5 vezes. A menina, não, mas eu quero me batizar, eu quero me batizar, eu quero me batizar. Pois bem, lá, aceita Jesus? Aceita. Batizou. Não vou negar batizar ninguém. Pastor, quer batizar? Vamos lá, traga água ali. Batizou. Não nego batizar ninguém, é a pessoa de Deus. Ensino para é isso. Quer batizar? Quero. Batize. Batizei. Irmão, deu 2 meses. Pessoa no mundo, na prostituição, na depravação. Porque tem pessoa que é assim. Não, o meu filho, a minha filha tem que se batizar. Mas se ele não quiser, se Deus não tocar no coração dele, não adianta, irmão. Da mesma forma, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai. Ore e pregue. Deixe Jesus fazer a obra. Porque quando você fala a verdade, quando você fala de fato a verdade, você prega o evangelho, as suas mãos ficam limpas diante de Deus. É poder dizer, mas meu filho não me falou que era assim, meu pai e minha mãe não disse que era assim. Falou. Você que tem que tomar agora a sua decisão, se você quer Jesus ou não. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele fazia muitos milagres. Muitos milagres. Jesus fez muitos mais milagres do que está na Bíblia. Ele fez muitos outros milagres. E a Bíblia diz que certa vez Jesus estava andando, e por causa dos milagres, uma multidão começou a seguir ele. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele olha para aquela multidão e começa a ensinar. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Você quer ser meu seguidor? Ele diz, você não pode amar a sua mãe mais do que a mim, nem seu pai, nem a sua vida. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. A Bíblia diz, depois que Jesus pregou estas coisas, muitos dos seus discípulos os deixaram, o abandonaram. A Bíblia diz, ficou somente ele e os 12. Hoje é do mesmo jeito. A pessoa vem para a igreja porque ela está passando por um problema, por algo. Deus cura, Deus ajuda. Aí quando Deus começa a cobrar, olhe, viver bebendo é pecado. Pare de ir para a festa, fumar é pecado também, falar palavrão. Para outra pessoa, ixi, assim também não. Essa lei de crente não dá certo para mim não. Eu venho-me embora. Eu lembro de uma pessoa aqui na cidade de Pombal, que eu fui na casa dessa pessoa e preguei para essa pessoa, e a companheira dessa pessoa era de outra religião, e essa pessoa estava com um problema espiritual. Começou a vir para a igreja, Deus começou a trabalhar na vida daquela pessoa. Aí o companheiro, a companheira, não vou dizer se era homem ou mulher, disse, olha, eu quero que você vá para a festa, mas e você indo para a igreja, não dá para a gente ir para a festa não. Parou de vir para a igreja, seguiu o companheiro, a companheira. A vida, o diabo montado no cangote, matando a pessoa. Porque, irmãos, quem quer seguir a Jesus, segue de verdade. Porque às vezes, o show aqui, o evento, com o Davi Sasser, ele perguntou, quem aqui quer aceitar Jesus? O povo lá na euforia, foi um bocado de gente para frente. Aí foi uma moça lá para frente que eu conheço de vista. E eu vi, quando eu vi, eu disse que Deus trabalha na vida dessa pessoa. Passa direto aqui, com a lata de cerveja na mão, agarrado com outra mulher. Do que adiantou, igreja? Pela euforia não adianta, irmão. Pela emoção não adianta. Mas eu quero Jesus, eu quero. Quer? Agora negue-se a si mesmo. Ixi. Ame o seu inimigo. Aí também não, né? De logo, não, amar o inimigo também não. Essa é a pessoa que ela está junto ao caminho. Ela recebe a palavra com alegria, mas quando é na hora da provação, quando o diabo começa a usar as pessoas da casa, de agora é crente, né? A pessoa fica logo com vergonha, eu não vou mais não.
Mas é o diabo, né? É o diabo trabalhando. Deus trabalha de um lado, o diabo do outro. Cabe a você, a quem você vai permitir trabalhar na sua vida, ou Deus ou o diabo. Agora versículo 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Os cuidados desse mundo podem sufocar a palavra de Deus. Quais são os cuidados desse mundo, igreja? Quais são esses espinhos que sufocam a palavra de Deus? Podem ser coisas que são lícitas, coisas que não são pecado. Pode ser o seu emprego, pode ser o seu casamento, pode ser a sua família, pode ser um estudo seu. Por você não ter sabedoria, você dá mais seu tempo a essas coisas do que a Deus. Ou quando é para você dar o seu tempo a Deus, você coloca essas coisas no lugar de Deus. E Deus é bem claro, nós temos que amar a Ele acima de todas as coisas. E a palavra fica o quê? Infrutífera na vida da pessoa. Não tem pessoa, você olha para ela, você nem que ela é crente. Não tem gente que é assim. Que ela está há 50 anos na igreja, a vida dela sempre foi a mesma, nunca mudou. O que muda é que a pessoa vem à igreja no domingo. Mas se ela tiver que deixar de vir à igreja para fazer algo, se ela tiver que ficar um mês sem vir à igreja, 2 meses, ela fica tranquilamente. Porque os cuidados desse mundo sufocam a palavra, a semente no coração dessa pessoa. E é o que nós não podemos deixar, é o que nós não podemos permitir. Se você não vigiar, se você não tiver sabedoria, o seu trabalho, a sua empresa, os seus afazeres domésticos fazem a palavra de Deus ficar infrutífera na sua vida. Você vai estar tão ocupado com os cuidados desse mundo que não vai ter mais tempo para orar, nem para vir à igreja, nem para buscar a Deus, nem para prestar atenção na palavra de Deus. E é aí que o diabo começa a vencer a pessoa. É nas pequenas coisas, meus irmãos, que o diabo ele vai nos vencendo. E quando já se torna grande demais, você não percebe. Se não tem mais o que fazer, aí já viu. Você vai ouvir a palavra, porém não vai ter fruto nenhum na sua vida. Uma vez eu estava pregando sobre amor. Acho que foi sobre amor, foi. E quando assim que acabou a palavra, alguém veio até mim falar mal de outra pessoa. Eu fico olhando para aquela pessoa e pensando, o que foi que essa pessoa, será que ela ouviu o culto inteiro? Isso não foi uma vez, duas, várias vezes. Olha, irmão, você tem que amar o seu próximo. Aí quando termina a palavra, ih, pastor, aquele é um endemoniado infeliz. Do que adiantou? Tem pessoas que a palavra se tornou infrutífera na vida dela. Você fala, parece que está falando com um pilar desse aqui. Fala, a pessoa ouve a palavra, ouve. Não tem fruto nenhum na vida da pessoa. Porque o que é o comum, irmão? É o que está aqui no versículo 20. Versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra, que é o seu coração, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. O que é o normal, igreja? É você ouvir a palavra e esta palavra gerar frutos na sua vida. Frutos na sua vida. Um exemplo. Vamos dizer que a palavra hoje ela foi sobre santificação. Se o seu coração é uma terra boa para essa semente da palavra entrar,
Você já para a sua casa pensando: eu tenho que me santificar mais. Quando você for orar, você vai lembrar: meu Deus, aquela palavra que foi pregada, me ajude, Senhor, a me santificar diante do Senhor. Não é desse jeito? Eu quero me santificar, eu quero me santificar. Tem pessoa que não. Ela ouve uma palavra, exemplo: irmão, a palavra tem poder. Olha, a Bíblia diz aqui: a morte e a vida estão no poder da língua. Vigie nas suas palavras, o que sai da sua boca. Chega em casa, dá uma topada no armário, salta o palavrão, chega e estremece. Chega e estremece tudo. É desse jeito? Aí não lembra nem da palavra. Nem para dizer assim: eita meu Deus, me perdoe. A palavra é a semente, o seu coração é a terra. E quando essa semente entra, ela tem que crescer. E quando ela cresce, a gente chama de frutos. Ou seja, irmão, quanto mais palavra você ouvir, mais eu e você, a gente tem que mudar diante de Deus. A revelação da palavra, a palavra que é pregada, ela tem que entrar no nosso coração. E Deus vai nos mudando. Deus vai mudando, Deus ele vai trabalhando, meu irmão e minha irmã, na nossa vida, em nome de Jesus. Quando o nosso coração é uma boa terra para a semente da palavra, a palavra vai gerar frutos em nós. Já percebeu que tem pessoa que ela tem um coração duro para com Deus? Já percebeu isso? É porque o coração daquela pessoa é uma terra dura. A palavra não entra não. Enquanto ela não amolecer o coração não for uma boa terra para a palavra entrar, vai ser desse jeito. E você pega a palavra e prega. Talvez você passe com isso na sua casa, na sua família. Você prega a palavra e prega. A pessoa não está nem aí. Fica olhando para você assim: sim, e daí? A pessoa não tem temor à palavra de Deus. Que todo servo de Deus tem que ter temor à palavra de Deus. Quais os frutos que a palavra de Deus tem gerado na sua vida? Quais são os frutos, igreja, que a palavra de Deus tem gerado na sua vida?